Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo para o nosso segundo podcast. E hoje nós temos um convidado mais que especial, porque é um amigo mais chegado que o irmão, pastor Leandro Félix, pastor da Igreja Batista da cidade de Pederneiras. Paz do Senhor, pastor Leandro. Pastor Carlos Cardoso, que alegria estar aqui hoje, junto com você aqui nesse programa maravilhoso aqui, que eu já acompanho lá do estado de São Paulo. E estamos lá na Igreja Batista, então minha saudação é graça e paz. Já começamos bem aqui hoje. Irmãos, o pastor Leandro é um amigo, eu acompanhei, né? Quem acompanhou a live aí do nosso querido irmão Lincoln Trevisan com o Edson, com o pastor Edson Silva, foi sobre o Leandro que a gente comentou da conversão, né? Do testemunho do Lincoln. E eu acompanhei desde a conversão do pastor Leandro. Tive a oportunidade, né, de vê-lo pregar pela primeira vez e foi uma confirmação assim muito forte. Vamos falar sobre esse assunto já, né? Que foi ele pregou e foi tanto poder que não tinha como acabar o culto. Foi mesmo. E se não me engano, olha só a memória do pastor Carlos, ele pregou sobre Atos 2. Foi uma benção. E fale dessa questão da conversão e o início ali o que te levou a querer pregar, né? Querer ser um pregador do evangelho. Pastor Carlos, carinhosamente, Carlinhos, né? Que a gente tem uma amizade aí de décadas aí, mais de 2 décadas. E é uma alegria estar aqui, né? Vim da minha cidade, passar alguns dias aqui em Curitiba e rever os amigos. E quero mandar aí uma saudação para a nossa igreja, a Igreja Batista em Pederneiras, está nos assistindo lá, os meus irmãos em Cristo, ovelhas que estão nos acompanhando. Bom, pastor Carlos, foi em 2000 que eu me converti, e 2001 na realidade, e o Lincoln, né, que veio aqui, hoje doutor Lincoln, advogado, ele fez parte, né, Deus, ele trabalhou na minha vida de uma forma muito especial e diversos atores aí atuaram, né, nessa minha conversão. Lógico que o Espírito Santo, né, agindo em tudo isso. Então eu venho de uma família muito simples, você sabe disso, minha mãe trabalhadora, uma mulher que criou três filhos sozinha, muito guerreira. Então eu tinha uma necessidade em minha casa. A minha casa estava passando por uma situação de dependência química em casa, e eu vendo o sofrimento da minha mãe. Isso também contribuiu de alguma forma. O que eu posso fazer para ajudar? Eu tinha 14 anos de idade. E eu lembro que eu passava, vindo da escola, na Igreja Assembleia de Deus, ali no Moradias Unidas. Eu passava ali na frente, e eu fazia o sinal da cruz. Eu não sabia nada, eu era um leigo, né? Não sabia nada, nem batizado na Igreja Católica. Minha mãe tentou me batizar 3 vezes, não conseguiu. O padre faltou, outro não deu certo, enfim. E eu nunca fiz catequese, nunca fiz nada, mas era uma busca, era aquele vazio, né? E aí também o testemunho do Lincoln também, porque eu comecei a me envolver numa chamada CVU que tinha ali, Comando Vila União, tinha alguns ali parceiros ali, e eu comecei a me envolver nessa amizade, turma, né? Amizade e tal. Do pessoal do mal, né? E aí eu tinha essas costas largas aí, né? Então eu meio que brigava com os colegas ali da sala. E o Lincoln me chamava a atenção, porque ele tinha algo diferente nele, né? Ele não reagia e tal, e era uma coisa muito esquisita para mim. E eu comecei a conversar com ele e tudo mais. E aí eu descobri que ele ia na igreja, né? Então, porque eu falei, olha, Lincoln, eu vou fazer o seguinte, eu prometo, eu juro para você que eu não vou te bater mais. Eu falei, a gente tinha 14 anos, a gente tava, acho que, não sei que série. Aí ele falou, não pode jurar. Eu falei, mas por que não pode jurar? Ele falou, não sei, a Bíblia diz que não pode. Eu falei, mas a Bíblia? Aí eu peguei e comecei a ver que a vida dele era diferente e ele tinha esses conceitos cristãos.
e já tinha uma situação na minha família. Falei, puxa vida, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar Deus, né? E ali eu peguei o caderno, falei, anota aí para mim o dia de culto, e eu fui para a igreja, né? No dia, em outubro de 2001, eu fui numa quarta-feira, o presbítero Gilson Assunção ministrando. Eita! Né? E aí, no final, eu fui lá aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí veio a trajetória cristã, né? A gente pode falar um pouco mais. Sim. Assim foi a minha conversão. Esse tempo era um tempo... A igreja do Alto Tarumã não mudou nada ainda, né? Que a região, o pessoal que está nos ouvindo de outros estados e países, a região do Alto Tarumã fica na região do bairro Alto aqui da Grande Curitiba. Mas era um período em que era um período muito bom espiritual, né? Ali aconteceu muito milagre, muita tragédia na igreja, né? Que teve a perda ali em pouco tempo de 3 jovens, né? Tudo afogado, não foi? Isso aí aconteceu justamente na semana que eu me converti. Foi, né? Foi, porque eu pedi para minha mãe, para mim ir nesse retiro, eles foram visitar os missionários. Isso. E aí ela não deixou, porque eu estava na semana. Tanto que num sábado, eu aceitei Jesus na quarta-feira, fui no sábado no ensaio dos jovens. E aí o Roberto Meguro, né? Ele era o regente e até brincou. Falou, agora temos o Leandro 1 e o Leandro 2. E o Leandro veio me dar as boas-vindas e tudo. Olha, se você precisar de mim e tal, ele comentou comigo. Isso foi no sábado, no ensaio do Conjunto Adoração. E depois o culto e tal. E eu não fui na viagem, porque não deu para ir, né? Minha mãe não deixou, eu era muito novo também. E aí aconteceu essa tragédia. Foram 2 jovens, né? O Leandro, esse Leandro que me deu as boas-vindas, e o Éder, que fazia parte do grupo lá do CBU. Que era ali teu vizinho. Que era meu vizinho, que ele era... eu me escondia atrás dele mesmo também. Ele ia na igreja, eu nem sabia que ele ia. Olha que coisa. Mas não, que foi os jovens foram para um campo missionário. Aí um se afogou e foi pular para salvar, e foi 2, e fora os outros que pularam de Jesus. Né? E foi uma comoção, foi bem na época. E um pouco antes teve outro jovem, foi na praia, né? Que também um dos Meguro, Vando, né? que foi recolhido. E aí foi um período ali de transição que o Leandro estava. Eu me lembro que eu tinha acabado de assumir a mocidade, né? Sim. O Cafu era o dirigente. Dirigente, né? O Cafu e aí tem uma irmã também, a irmã do Fabinho. Ixi, não lembro o nome. Mas ela me deu a primeira oportunidade assim de fazer uma leitura na igreja, no culto, né? Então foi assim, eu me converti e logo me lancei mesmo. E você, Carinho, fez muito parte da minha vida, né, no meu berço, da minha vida cristã. Você foi um exemplo para mim, foi uma pessoa que foi um referencial para a minha vida, para o meu ministério também. Muita gente até brincava. E eu achava assim, era muito difícil para mim também lidar com isso, porque as pessoas, você tá imitando. É igual. Irmãos, eu vou contar aqui. Um dia eu estava chegando na igreja e estava tendo uma oração no microfone da igreja. E eu estava orando. E ele estava orando. Eu pensei, não, mas eu tô aqui. Porque agora a gente pode falar, porque amadurecemos, né? As coisas aconteceram, mas o pastor Leandro, ele pregava idêntico. E teve um caso que ele foi na congregação do Boa Vida. Eu preguei uma quarta-feira e ele pregou num sábado. E teve uma irmã, que é a mãe do Fábio Bittencourt, ela foi embora. Porque ela fechava o olho. Quem é que ela via pregando? ouvindo. Você, a mesma, né? E ela pensava, meu Deus, ele tá imitando, ele não pode fazer isso. E ela foi embora brava, pensando, mas por que ele imita? Mas o povo não entende que foi que a gente caminhou muito perto, né? Uhum. E aí era um período de muita oração, muito jejum, muita palavra. E Exato. A gente acabou fazendo essa simbiose, parece. É uma coisa, uma sintonia mesmo. E pastor Carlos, e não era imitação. Eu ficava bravo, porque eu falava assim, puxa, eu não tô imitando. E eu forçava para não fazer. Mas era tão... Até depois, eu estudando a palavra, né? Depois a gente vai falar um pouco, né, meu percurso aí.
Mas eu até elaborei uma mensagem, Deus me deu ela assim, que é intimidade gera semelhança. E quando nós estamos íntimos de Deus, nós nos parecemos com Deus. A imagem e semelhança. Sim. Então, quando a gente busca ao Senhor, cada vez mais a gente se parece com Deus, tem a mesma ideia de Deus, o mesmo linguajar de Deus. E assim, eu usei muito o exemplo nosso, Sim. porque você era uma referência para mim, você era uma base para mim, porém, não era o meu intuito consciente. Sim, e aí eu estudando agora psicologia, agora né, psicólogo também. Então, assim, o meu consciente não era de fazer, mas o meu inconsciente era de uma referência, né? Sim. De querer ser... Você me inspirou muito e ainda me inspira, né? a querer ter mais Deus, a orar mais. Então, isso não mudou, né? Mas, lógico, foi ali uma base. Foi uma base. E o que marcou mesmo, né? Que na realidade marcou a minha vida foi... A gente passou uma tarde estudando. Foi no dia do culto da mocidade. Que daí Deus me deu uma estratégia. Eu falei, a gente tinha culto de mocidade sábado e domingo. Aí eu falo, sábado um de nós pregamos e domingo vem um pregador de fora. E a gente passou a tarde estudando e à noite ele pregou, o pastor Leandro pregou e não teve como acabar o culto. Foi um Pentecoste que moveu o céu, a terra e marcou. E aí você vê a chamada, né? Porque ali começou e aí eu tinha um pouco de agenda nessa época, já sobrava. Leandro, vai pregar. Pastor Carlos, interessante. Eu só vou voltar um pouco. Quando eu comecei a frequentar, era um congregado, né? Não era batizado ainda. Então, completei 15 anos em novembro, 10 de novembro. Outubro eu aceitei Jesus, 15 anos eu completei em novembro. E aí eu me batizei com 16 anos. 15 ou 16 anos no finalzinho. E eu me lembro que você chegou para mim e falou assim, Leandro, e aí, vamos batizar? Eu falei, não, acho que não dá ainda para mim e tal. Tinha 1 ano de convertido. Mas por que não? Eu ainda assisto o jogo do Corinthians. E ele assiste até hoje. Eu sou corintiano, o Lincoln é palmeirense. Aí a gente brinca um com o outro. Mas eu falei, não, mas... Aí ele falou, não, mas isso aí... E você tinha mesmo um dom, assim, de cativar mesmo, né? E aí eu me batizei nas águas. Daí depois desse período que eu me batizei nas águas, acho que foi em agosto, por aí, eu tinha 15 anos para 16, aí houve um encontro de jovens, onde a gente fez uma roda, e aí você conversou, falou assim, o que vocês querem ser para Deus? Quem deu essa dinâmica foi o Roberto Meguro. Quem vocês querem ser? E aí aquelas pessoas que colocaram, eu quero ser um pregador ou um missionário, você escreveu ali, fez uma listinha. Outros falaram que quero ser médico, advogado, engenheiro e tal, e amém. E aí quem foi nessa área do ministério, né, da pregação, você fez uma listinha e começou a dar oportunidades, né? Eu me lembro que eu acho que eu fui o 2º ou 3º jovem a pregar. E os outros 2 não foram tão felizes na pregação. Primeira vez? Primeira vez, normal, natural, muito nervosismo, né? E eu tinha 16 anos. Eu comecei a pregar com 16 anos. E foi isso mesmo, né? Os outros 2 não foram muito felizes, foram bem, assim, difíceis, né? Por conta da primeira vez, o nervosismo. E eu fiquei, meu Deus, e eu orei muito. E eu falei, Carlos, me ajuda aí. Daí eu fui lá na sua casa, você falou, vem cá e vamos estudar junto. Rapaz, nós montamos um sermão. Ficou. Mateus 25. Uma parte foi o Atos 2, um ponto da mensagem, mas o tema foi das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, Mateus 25. Você perguntou para mim assim, olha só, é o seu ministério hoje. Eu falei assim, Leandro, o que você quer pregar? Eu falei, olha... Eu orei a Deus aí, eu não tinha tanto conhecimento, nada, né? 16 anos e tal. Mas a gente estava fazendo ensinar e tal, começando. Aí eu falei assim, eu quero pregar sobre arrebatamento. É o seu ministério hoje, né? Eu quero pregar sobre arrebatamento. Aí você, então tá bom, vamos lá. Daí Mateus 25. Aí a gente começou a estudar, rapaz, a gente começou a pregar um pro outro. Você pregar, na verdade. E aí eu fui esboçando tudo, fiz um esboço. Tudo certinho. Cara, foi umas 2 folhas ao maço. Foi? Assim, eu lembro. Tinha uma folha ao maço, eu fui... E aí em casa, eu fui colocando detalhe, escrevendo.
E aí eu trabalhava de office boy. Rapaz, eu ia pregando na rua, entregando documento no centro de Curitiba e ia pregando na rua. E a mensagem ficou. Então eu fui para o púlpito com muita graça de Deus, e eu orei muito também. Enfim, mas foi totalmente a misericórdia de Deus, totalmente a graça, porque não tinha outra. E eu tremia muito, tremia nervoso, mas eu só me lembro de que uma hora assim, eu falei assim como Jó disse, porque eu li muito, né? Eu lia muito, não tinha ainda. E eu lembro que o Daniel falava, o irmão lá, o obreiro, Daniel falou assim, olha para mim, né? Acho que você falou assim, olha pro relógio. Olha pro relógio. Eu falei, você tem que pegar um ponto fixo, não olha pro povo. Isso, você me deu as dicas e tal. Só que eu olhei pro Daniel, e o Daniel tava na porta e ele fazia assim, ó. Rapaz, que não me dava gás. Eu preguei para ele, né? Aí a igreja foi nadando assim na graça, e eu me lembro que eu pregava olhando para baixo, eu falei, e assim como Jó disse, em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Quando eu levantei, foi assim um estrondo. Pentecoste. Um Pentecoste que eu só me lembrava de dizer assim, receba, receba, receba. Eu ficava assim, rapaz, e aí a Anitta saiu do círculo de oração, foi reger os jovens no espírito, cara. aí os jovens já pegaram o Daniel, o irmão do Roberto, pegou começou a cantar o Pentecoste, um louvor de Pentecoste, um corinho de Pentecoste. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas sem fazer apelo, saindo do banco, vindo chorar. Não sei se foi nesse dia que a Tassiane foi batizada com o Espírito Santo. Não lembro, mas foi muitos foram batizados. Essa Tassiane que foi batizada no meio de uma mensagem, não foi nem... Ela se levantou e começou a falar em língua. Cara, foi um dos maiores, assim, me falaram, foi um dos maiores avivamentos do Alto Tarumã. Foi a primeira mensagem que eu preguei. E foi muito impactante mesmo. Daí foi bom, mas também entrou também uma outra parte também que a gente pode comentar depois, mas aí eu me senti o pregador. Daí já... Aí já encheu, foi para cima, falei, nossa, agora eu sou o pregador. Porque eu queria isso. Eu olhava os pastores, de Deus, né? Porque eu olhava e falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador. Era uma chama no meu coração com 16 anos. Recém-convertido, batizado nas águas. E eu olhava e falei, era uma chamada de Deus para a minha vida. Eu falei, eu quero ser um pregador, um pastor. E todos os pastores que vinham de fora pregar, eu olhava a roupa, eu era muito observador, né? É uma área também que eu atuo na psicologia hoje, da observação. Mas, cara, eu sempre quis isso. E aí... quando eu preguei a primeira vez, e foi dessa forma, e todos no final do culto, porque demorou para acabar o culto. Sim, não tinha como acabar. Não tinha como acabar o culto. Essa foi a... Aí no pátio, depois, as pessoas, parabéns, parabéns, e me elogiaram, e beleza, né? Mas isso aflorou, né? Porque eu falei, nossa, agora eu sou pregador. Aí eu preguei uma segunda vez, foi numa quarta-feira. Aí já menos público. Eu falei, não, a igreja vai estar cheia. E aí já não tinha era uma quarta-feira. Mas foi tudo bem. Você me ajudou mais uma vez. Aí na terceira vez eu preguei de novo. Aí foi uma decepção. Porque Deus me tratou. Eu digo assim que Deus me tratou no ninho. No início. Deus permitiu a vergonha para que eu sempre me lembre disso. Foi um tratamento de Deus. Naquele momento foi muito difícil. Mas você estava viajando pregar fora, e eu te liguei, cara, me ajuda, eu não estou sem ideia, eu não sei como montar um esboço, me ajuda. Você falou, não, pega uns pontos aí e tal, você estava meio... Não, a linha não era igual hoje, né? O telefone e tudo mais, era mais difícil. Enfim, eu fiz um esboço, mas eu fui assim, eu consigo, né? E já não foi. Né? Não foi. Aí eu passei vergonha, porque eu preguei, falei. Quando eu olhei no relógio, passou 5 minutos. E tinha mais 30 ou 35 para... Falei, e agora? E foi a vez que a minha mãe foi. E a minha mãe, eu acho que também travou também, né? Porque minha mãe estava ali também. E eu queria sempre dar orgulho para ela, mostrar e tal. E ela também... Daí eu tive que repetir. Daí eu comecei a repetir o que eu falava. E só ouvia dos irmãos assim, misericórdia, Senhor. Mas essas questões aí para quem prega, né? A gente sempre quer o melhor e quer esse feedback, né? Existe essa expectativa, se foi bem, se não foi.
E no início a gente é muito tratado nisso, né? Que a gente acha que é o jejum, é a oração, é você e depois você vai ver que é a graça. Não é, não é você, é a graça de Deus e o ministério. Só que aí veio os congressos, veio viagens, e aí não parou mais, né? Até que o pastor Leandro foi para Perdeneiras, né? Pregar numa igreja batista, recebeu a proposta, casado já, e Isso. aceitou o desafio. E foi, eu acredito que foi a melhor decisão, né? Que hoje a itinerância já não tem mais essa pegada, mudou muito, né? Tem ainda, claro, né? Mas é meio ingrato, né? E hoje você é pastor de igreja. Sempre pregou na praça também, irmãos? É um outro tema importante. É, que ele nos acompanhou em muitos trabalhos de praça, e assim que ele foi para lá, ele iniciou o trabalho de praça na cidade. E cresceu na questão teológica, na questão... E aí vem um amadurecimento profundo, né? Que aí que gera as raízes. Família, filhos. E aí você... Mas nesse percurso de essa decisão de ser batista, né? Depois de ser um pentecostal, né? Não, apesar que a igreja que ele faz parte da convenção acredita nos dons e tal, mas não é a mesma, né? Foi difícil? Assim, pastor, depois disso, como o senhor falou aí, né, aí houve várias oscilações, né, emocionais, tá? O pastor Edson Silva aqui também falou uma oportunidade que ele me ajudou. E assim, eu fui indo, né? E aí eu comecei a ajudar o pastor Arlindo Santana. No Almoço com Deus. Na sede, no Almoço com Deus. Tarde de libertação. E ali também foi uma escola também, Sim. né? Porque era todo dia tinha culto. E aí eu me joguei mesmo na itinerância, né? E Deus falou comigo e eu fui ser itinerante mesmo. Os meus trabalhos seculares ficaram. Deus tinha falado para mim que ia fechar as portas seculares e abrir só na igreja. E aí eu comecei a ajudar o pastor Arlindo Santana e a ministrar nos cultos também, no Almoço com Deus, e que foi também Sim. portas. Né, você me ajudou demais também com agendas também, as viagens. E aí começou, né, congressos, Deus começou a abençoar, eu pregar em Santa Catarina, pregar no Paraná inteiro aqui, São Paulo, comecei também. O pastor Luiz Salustiano me abriu lá a porta também, né, naquela região onde eu tô. Enfim, Deus começou a mover. Fui para Vitória, para o Espírito Santo, fiquei lá 20 dias pregando. E assim, as coisas foram movimentando. Casei, né, com a Poliana, minha esposa. Né, estamos aí há 14 anos casados, graças a Deus. 3 meninas. 3 filhas, 3 meninas. E aí, amados, eu fui pregar. Eu fiz a ETAD, fiz Ensinai, fiz ETAD e tal. E fui pregar na Igreja Batista. Que o pastor Arlindo Santana já tinha pregado há 3 anos lá consecutivo em congresso. Aí ele falou, vai lá, né? E ó, isso deu certo, eu fui pregar. E foi uma bênção, porque o pastor da igreja hoje, o pastor presidente, que já era na época, ele me levou no hotel e me deixou muito à vontade. Ele falou, Leandro, prega tranquilo. Aqui nós somos aí batista, mas somos renovados. Porque havia outros pastores da Assembleia que tinham ido lá e ficado ressabiados por ser batista. E ele me deixou tranquilo. Eu fui lá, é uma baita de uma igreja, uma estrutura maravilhosa. Sim. Você já esteve lá também. E eu fui pregar e eu fui tranquilo. A minha esposa cantou, eu preguei. Foi num congresso de avivamento em 2009. E foi uma bênção. Deus batizou com o Espírito Santo, renovou. Aquela oportunidade, acho que foi umas 30 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. E a igreja nos abraçou assim de uma tal forma. Aí o pastor nos fez o convite, que estava precisando e tal, nos fez o convite para ir. Naquele momento eu não queria, porque eu estava bem na itinerância, eu estava na sede. E eu falei, não, vamos orar, né? Enfim, voltei para Curitiba, dessas agendas. E eu me lembro de um pastor hoje é um pastor de campo. Ele é um pastor de campo aqui da região. E ele foi pregar no Almoço com Deus. E ele sentou do meu lado, eu estava dirigindo junto com o Arlindo. Aí ele falou assim, olha, itinerante vai acabar. Ele falou, e eu, meu Deus, né? Itinerante vai acabar, porque agora é só pastores para pastores, vão pregar. Pastor de congregação tal, vão acabar com essa itinerância, né? Até uma certa
Ele hoje é um pastor de campo. E ele era um pastor importante, eu ouvi aquilo, falei, meu Deus, eu preciso ver aí, né? Enfim, aí eu comecei a orar a Deus sobre se era da vontade do Senhor, porque eu ia para São Paulo, cara, uma cidade, outra igreja, outra denominação. E aí o pastor, o Luiz Godard, lembra Luiz Godard? Ele ia pregar, ele me ligou num domingo, eu tinha ido para a escola bíblica no Bairro Alto, aí eu ia pregar numa igreja e tinham cancelado a minha agenda, porque alguém tinha falecido na igreja. Então ele me ligou e falou, Leandro, você tinha agenda, então vamos cancelar, porque houve falecimento. E aí eu estava sem agenda. O Luiz Godard me ligou no horário do almoço. Falou assim, Leandro, você tem agenda? Eu falei, cancelaram a minha. Ele falou, então, eu agendei uma igreja e minha esposa agendou outra. Você vai no meu lugar? Eu falei, liga pro pastor lá, se ele aceitar. A gente tinha essas trocas, Sim. né? Aí ele falou, peraí então. Daí ele ligou pro pastor lá. Aí 5 minutos ele falou, Leandro, tá tudo certo. Vai lá. Eu falei, onde que é? Lá no SIC. Meu Deus, era do outro lado da cidade. Você tinha que atravessar inteiro. Mas tudo bem. Fui lá, foi eu e minha esposa. E no final preguei. No final o pastor me levou no gabinete e começou a orar por mim e contar uma história e tal. E no final ele orou por nós. Deus tomou ele em profecia. E disse assim para mim, para nós, eu e minha esposa. Tu recebestes um convite. E eu te digo que é da minha vontade. Meu Deus. Vai em paz, porque dos seus cuidarei aqui nesse lugar e de ti cuidarei na onde você for. Né? E aí Deus falou conosco de uma forma muito forte, muito direta, que essa era a vontade de Deus. Aí eu, amém, Deus confirmou. E eu falei, Senhor, se é mesmo, Senhor, me dá mais um sinal. E eu voltei a pregar lá, nessa igreja, no interior de São Paulo. Preguei em Bauru, preguei em Ibitinga, preguei na região ali, né? E preguei em Pederneiras. Novamente, Deus abençoou, Deus nos usou pela misericórdia. E o pastor novamente refez o convite, né? Aí vamos orar. Deus já tinha confirmado, nós vamos orar. Voltei, fui num velório da avó da minha esposa. Cheguei no Almirante Tamandaré, numa igreja lá, São Bernardo, se eu não me engano. Aí uma irmã, ela olhou para mim assim, eu estava saindo, ela falou, pastor, eu olhei para trás, prepara as tuas malas, porque o rebanho está preparado. Pode ir em paz. E ali Deus confirmou mais uma vez. Eu liguei para o pastor, falei, pastor, Deus está falando aqui, é da vontade do Senhor que eu vá. Na igreja está orando aqui, vem. E eu fui em janeiro de 2010 para lá. E aí eu pedi mais uma confirmação. Deus, se o Senhor quer que eu venha aqui, que eu esteja aqui, me dá mais uma confirmação, me dá paz. Porque eu estou vindo aqui como Jonas, como um servo. Mas me dá paz no coração. Pastor Carlos, eu preguei naquela igreja, na sede. E foi uma glória de Deus, foi uma bênção. E Deus me deu uma paz, sabe? Que ali era da vontade. Então eu fui nessa direção. Na direção. Eu fui nessa vontade, nessa convicção. Por isso eu fui ser o pastor batista. Aí já que eu estava lá na Batista, falei, eu preciso fazer uma faculdade, né, de teologia, porque eu já tinha ETAD, tinha outros seminários batistas no ensino médio. Falei, não, eu estou na Batista, eu vou fazer uma faculdade. E aí eu fiz, né, graduação em Bauru, na FATEL, né, que é a Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo. Foram 4 anos, de segunda a sexta, foi uma faculdade mesmo, assim, teológica. Aí me formei, bacharel em teologia, fiz mais um ano de convalidação pela Faculdade Sul-Americana em Londrina, e aí recebi o diploma pela Universidade Federal do Paraná, como bacharel em teologia. Aí eu, depois de 2016, aí fui ordenado, porque eu era um pastor consagrado localmente. Isso, que a Batista é diferente, né? Você tem o pastor local e depois você é convencionado, né? Convencionado. Então eu era um pastor local, consagrado localmente, assalariado em tempo integral, a igreja. Mas aí depois, em 2017, eu fui ordenado pela convenção e passo parte da ordem de ministros batistas, né? Aí o que me facilitou também foi essa questão dos dons, né? Então, porque a Batista não tem os usos e costumes da Assembleia de Deus, mas ela tem também a busca, como você disse, não é uma assembleia, não é pentecostal, mas ela preza muito a palavra, ela preza muito o tempo, né? E a presença. Então, eu acho que ela concilia essas duas... Equilibra. Né? E hoje,
Tem mais uma formação, né, que foi a psicologia. Aí veio a primeira filha, beleza, era o que eu queria, né, a Ana Beatriz. Aí veio a segunda filha, Maria Alice, né, 4 anos depois. Aí a minha esposa ficou grávida e quando a gente soube que era a terceira filha, eu fui para fazer psicologia. Eu brinco com o pessoal, tenho 3 filhas, aí eu fui fazer a psicologia. Comecei a graduação em Bauru também, né? E graças a Deus a gente está concluindo. Já estamos no último semestre, tem alguns trabalhos só para entregar. E foram 5 anos também de graduação. E aí, daqui a uns meses, eu já pego o CRP e começo a atuar na psicologia. Começa a atender, para ficar mais doido. Irmãos, você vê que a trajetória, a Bíblia diz, né, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E o pastor Leandro tem uma vida dedicada aí ao reino, às almas, às vidas. E eu já preguei lá na igreja que ele é pastor, que é uma congregação, né? Eu não sei se é assim que fala. Isso. Nós temos uma congregação, uma filial, né? Isso, é uma congregação. E aí, essa congregação, graças a Deus, quando a gente assumiu, é a segunda congregação segunda filial que eu pastoreio lá. Ajudo o pastor na sede, como pastor auxiliar, mas aí tem as filiais. E aí eu pastoreando a Igreja Nova Paulista, né? Fazem 10 anos que eu sou pastor dessa congregação. Eu pastorei eu estou há 14 anos em São Paulo já. 14 anos no interior de São Paulo. E pastorei 4 anos, eu Maria Helena, 3 anos e meio por aí. E eu estou há 10 anos pastoreando a congregação Nova Paulista, já é um bom tempo, né? Uma dezena aí. E a gente está ali, graças a Deus, a gente assumiu com mais ou menos uns 20 irmãos. Hoje a igreja está bem consolidada, tem bem bastante cheia. Pessoas, graças a Deus. Bastante pessoas mesmo que vêm adorando a Deus, a gente vem discipulando, ensinando, pregando. Ontem nós tivemos um culto muito abençoado lá. Eu preguei sobre a mensagem de José. O bom do pastor Batista, irmãos, que eu acho legal essa pegada que é o pastor que prega, né? É poucos pregadores, então assim, lá o culto principal do pastor Leandro, por ser uma congregação é terça-feira. Então, assim, não precisa trazer pregador, né? Porque hoje tem muito isso, né? É claro que a gente já foi itinerante, né? E ficava esperando essa oportunidade. Então, a gente vê que hoje, muitos pastores passam meses sem pregar. E a Batista é diferente. A igreja parece que ela fica vulnerável a muito tipo de alimento, até da indigestão, você não acha, pastor? Porque ali, muitas vezes você pega ali uma sequência de mensagem, o alimento é sólido, é consistente, a pessoa vai digerir o que você está pregando e ali você consegue tratar muita coisa. Agora, imagine todo culto ter um pregador com uma visão diferente, com um método diferente, com uma aplicação diferente. E nós, como pastores batistas, nós pregamos muito, fazemos séries de mensagens, né? É uma sequência. Uma sequência, tá? Então a gente prega muito também temático, mas mais expositivo. Mais expositivo. Então os ensinos na escola bíblica que a gente tem muito forte também, é versículo por versículo, capítulo por capítulo. A gente está estudando agora a carta na minha congregação, lá, a primeira carta de Pedro. Mas eu venho estudando com eles há anos, já desde a Bíblia inteira, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos encerrando a Bíblia, né? Estudando ela, né? Então, o pastor Batista, ele realmente, raramente eu convido alguém. Isso foi uma estranheza para mim, né? Eu vim do movimento pentecostal, da Assembleia de Deus, e eu ia lá, puxa, e eu ia de terno e gravata, né? Isso também era uma outra, porque a gente vem com um costume enraizado, né? Terno e gravata, e só o pastor da igreja usava terno e gravata, e eu também ia, por conta de cultura minha, né? E eu via que ele usava e eu usava, mas nenhum irmão mais, nenhum obreiro, ninguém usava, né? Isso foi uma desconstrução, demorou, né? Quase um ano. Eu fui para pastorear jovens, e eu pastorei jovens durante 6 meses. O nosso culto de sábado, todo sábado é culto dos jovens, diferentemente da Assembleia de Deus, que o culto dos jovens, toda a igreja participa, comando a liderança, a direção é dos jovens, da mocidade.
Lá não, é só os jovens. Então, o primeiro culto eu cheguei e falei, cadê a igreja? Não, pastor, aqui é só os jovens. E eu fui de terno e gravata, pregar para os jovens. Em 2010, e eu durante 6 meses foi assim, né? Indo de terno, eu falei, não, eu vou mudar eles. Eles vão ir gostar do terno e gravata e tal. E eu fui desconstruindo isso, né? Hoje, na minha igreja, se eu quiser pregar de camisa polo, eu prego. Não tem, eles não ligam para isso, né? O importante é a palavra. É a palavra. E assim, eu costumo dizer assim, é muito difícil. E aí tem crente que é radical que diz, eles contradizem a minha fala, que é o seguinte: é muito difícil você ver um crente batista desviado, afastado. Aí tem crente radical que diz, mas já são desviados mesmo. Não, mas a qualidade de vida você vê em todas as áreas. E financeiramente, você vê que pelo contato com a palavra, é um povo sadio e que cresce muito, porque a cultura vem de pai para filho, né? E é um prazer pela Bíblia. Então é uma cultura, por mais que seja religioso, mas é uma boa religiosidade, tradição, é uma tradição que edifica, é uma cultura, dá uma qualidade de vida. Então é muito difícil, por quê? Por causa disso aí, porque o batista ele é acostumado. Eu gostei muito, não sei se a irmã Fabiana está ao vivo aí, irmã Fabiana do Rio de Janeiro, o pai dela é tesoureiro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Meu Deus. 3.000 membros. A Igreja Batista ela tem 2 convenções. Ela tem a Convenção Batista Brasileira, que é a batista tradicional. Isso, no finalzinho da década de 50 para começo da década de 60 houve um renovo nessas igrejas, e a da Convenção Brasileira meio que expulsou, né? A história diz isso, que expulsou essas igrejas renovadas, que começou com a Lagoinha lá em Minas Gerais. Ela foi com o pastor José Rego do Nascimento e o pastor Enéas Turnini no Perdizes, em São Paulo. Então, foram 2 focos de avivamento dentro das igrejas tradicionais. Sim. Em 1958, seminários batistas, os jovens cheios do Espírito Santo, sendo batizados no Espírito Santo, e a Convenção Batista Brasileira não entendeu essa questão e expulsou. E aí, onde, em 1960, na década de 60, no início, se montou, então, a Convenção Batista Nacional, CBN. Nacional. É muito forte. Eu já preguei em várias já. É bênção. Espalhado. Eu prego muito na Bahia, num pastor lá. Até faz tempo que eu não vou lá, hein? Ele é o secretário ele que é responsável por mudança, né? Porque tem isso também, né? Se o pastor quiser mudar, fazer troca, eles trocam. E ele é o responsável por toda essa questão, né? É forte. É muito honrado o pastor Batista, os membros honram bastante, eles não são meio que a conta-gotas, assim, não são ordenados muitos pastores. Então, tem que por exemplo, para você ser pastor batista, né? Você tem que ter bacharel em teologia. Então, já tem que ir para o seminário. Então, tem que ir para o seminário, né? E a igreja é igual meio que paróquia, assim, né? Quem reza naquela paróquia é o padre tal, né? Então, o batista, ou quem é o pastor, quem prega naquela igreja é o pastor tal. Então, isso aí foram culturas que eu também tive que me adaptar, né, a isso. Mas, graças a Deus, eu vejo uma boa cultura, o pastor pregando, ensinando. Sim, e não é que gera um crescimento só na questão de edificação da igreja, mas o pastor cresce, porque isso exige muito, né? Você ter uma mensagem para todo dia. Né? O itinerante, se tiver 10 sermões bons, ele chega no púlpito, olha para a igreja. É esse. Mas o pastor não, porque ele não pode ficar repetindo muita mensagem, então ele tem que buscar uma mensagem que vai alimentar a igreja. É aí que força o expositivo, né? E normalmente os pastores batistas são tempo integral, e a igreja ela abençoa muito o pastor, né? O pastor ele é assalariado pela igreja, então existe um cuidado, um zelo do sacerdote mesmo. A igreja cuida do pastor, e o pastor ele está em tempo integral. Então eu fico na igreja, eu monto o sermão lá, eu estudo. Então cada ministração eu levo aí 10 horas de estudo no mínimo para pregar. Então toda semana eu estou pregando.
E a pregação, o senhor sabe muito bem, né? Que a primeira vez que você prega, você fica meio durão também, né? Então é a primeira enxadada na terra, né? Quando você prega ela várias vezes, repete, você vai bater na terra até a terra ficar fofa, você se familiarizar melhor com aquele sermão, né? Então eu prego sempre a primeira vez. Sempre a minha primeira mensagem, eu tenho um sermonário lá, mais de 300 mensagens, que toda semana eu estou pregando, né? Algo diferente. É bom que se ele voltar para itinerância hoje... Aí tá com um arsenal lá. Mas, pastor Leandro, assim, o bom eu vejo que você está com 20, 30... Tô com 37. 37, né? Passou. 37, passou rápido demais. E outra coisa Só também... Só que é um pastor jovem, tem muito gás ainda para gastar. Isso, a Assembleia de Deus, o pastor ficava... demora para ser consagrado, né? Vai ser consagrado a pastor com 50, 60 anos. Isso. Onde a mocidade dele, o vigor... Já tem o gás, né? Já. Então, assim, o Batista não. O Batista, não importa a sua idade, há um respeito, entendeu? Então, é aquilo que Paulo falou para Timóteo, né? Timóteo, não deixe ninguém te desprezar por causa da tua mocidade. Você é um pastor, né? E a Igreja Batista reconhece. Podem ir pastores lá de 20 anos, como eu fui, com 23 anos lá. E eles me honram, me chamam de senhor, sabe, pessoas idosas, né? E a Igreja Batista tem pessoas muito simples, mas também tem doutores, né? Pessoas bem empresários, né? Então tem diversas aí pessoas, estilos, né? E nos respeitam bastante. Mas eu fico feliz com que Deus, olhando assim, às vezes eu olho para a igreja que eu pastoreio e me lembro de toda a trajetória da praça. Depois eu levei a praça lá para Pederneiras, preguei no presídio junto com o evangelista lá, o que faleceu. Agora me fugiu o nome dele, mas bem... Não é Luiz Carlos, né? Acho que é Luiz Carlos. É Luiz Carlos, né? Então eu preguei com ele no presídio. Então são histórias assim e Deus tem muito mais, mas eu fico feliz com até aqui o Senhor tem nos abençoado. E hoje, pastor Leandro, a gente... o senhor a cidade é pequena, a gente sabe que o senhor já tem um prestígio na cidade por ser um pastor, né? E por exemplo, eu olhando de fora e acompanhando da conversa anterior, a gente vê o quanto você foi, né? Que é a maturidade. Aí entra a questão, não é o tempo de igreja, é a maturidade. Então tem muito jovem maduro que tem maturidade e tem muitos anciões que são meninos, né? Que não tem maturidade nenhuma. E aí a psicologia ajuda também nessa parte que existe mesmo. Pessoas que elas paralisaram em uma fase da vida, né? Não evoluíram, não amadureceram. Né? Elas por traumas, por situações da vida, às vezes educação. Né? E aí a gente vê assim, eu, pastor Carlos, como pastor Leandro, com certeza, que a gente conhece pessoas que poderiam ter muito mais potencial e não foram. Porque paralisaram. E tem muita... E aí vem, né? E eu tenho isso na minha vida e eu vejo isso em você, que é a fé. Né? Que é o diferencial, né? Que é a busca, a comunhão, a vida com Deus. E isso que faz toda a diferença. Isso não te gera medo. Nem você falou, eu fui porque Deus me deu paz, Deus falou comigo e pronto. E não preciso nada mais, né? E foi como se fosse um cheque em branco para ver uma nova história. E você construiu isso dentro, não é só na questão da tua família, da igreja ser pastor, mas na sociedade que você vive hoje, você é respeitado. E junto com tudo isso, irmãos, o pastor Leandro ele faz um trabalho que eu acho de suma importância para nós caminhar por fim. Quarta-feira que vem ele vai estar aqui novamente com o Fábio Santos, do Eu Acredito na Minha Geração, vai estar fazendo podcast com ele, mas que é a capelania. Sim. Né? E o pastor Leandro ele tem um curso de capelania e ele é capelão, né? E tem feito um trabalho também de visita hospitalar. Como é que é essa experiência, né? De estar lá no momento do sofrimento, com certeza também de informar a família, ou preparar a família para se despedir,
Queria que você contasse um pouco disso, se tiver alguma experiência forte. É muito importante, porque antes de você falar assim, se for num hospital, dependendo da pessoa, eu já encaminho pro céu, já. Eu tive uma experiência, o sogro de um pastor se acidentou de carro lá no Espírito Santo. Aí eu cheguei lá, olhei para ele assim, né, suspirando. E o quadro ali era que se ele vivesse ia sofrer. E eu cheguei para ele e comecei a conversar com ele. Olha quantas coisas Deus já fez, eu tenho uma família linda, né? E eu conheci a família. E chegou a hora. Numa convicção. E ali eu orei por ele. Na hora que eu orei, foi 2 pessoas. Uma eu acho que você acompanhou, eu vou citar. Eu orei por ele, o rosto dele ficou claro na hora, assim, ele resplandeceu o rosto. Aí eu liguei pro pastor e falei, ó, Jesus vai recolher ele hoje. Anoiteceu, Jesus recolheu. E outro caso na questão de capelania que eu acompanhei foi o Carlos. Não sei se você lembra do Carlos com câncer ali do Moradias Unidas, que os jovens, os filhos dele, que a gente discipulou, batizou em águas, e ali foi uma experiência, porque ele deu umas 6 horas da manhã, me ligaram, dizendo que ele estava morrendo. Que ele viveu bastante ainda e tal. E eu me lembro que cheguei lá, ele já tava as unhas pretas, a boca já, e eu peguei nele, tava gelado. E a família ali em volta, desesperado. E pensa na experiência, que eu olhei para eles e falei, ó, eu vou orar, ele vai voltar. E vocês vão se despedir dele. Aí eu orei, e eu falei, em nome de Jesus, volta. E ele voltou. Aí eu falei, Carlos, o maior milagre que Jesus tinha que fazer na sua vida, ele já fez. Ele te salvou. Glória a Deus. E você voltou agora para se despedir. Que benção. E a família se despediu dele e ele foi. Aí veio os gritos, né? Que é aquele momento da partida mesmo. Mas foi tremendo, foi uma convicção tão forte. Eu vou orar por ele, vai voltar e vocês vão se despedir. Que benção. E eu sei que isso acontece muito no hospital, né? E eu para passar para você, pastor, eu gosto muito daquele contexto. Jesus disse, eu tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber, estive nu, me vestisse, estava enfermo e foste ver-me. E fazer essa assistência em hospital, em asilo, em presídio, é tremendo. É você o próprio Cristo ali para as pessoas. E eu queria que você comentasse isso e até vou passar o contato do pastor Leandro, se alguém tiver interesse em fazer capelania, procurar ele. Muito bem. O pastor Carlos, realmente o hospital ele é um ambiente muito favorável para tudo isso que a gente passou, que você aí relatou muito bem. É um ambiente muito forte e eu, graças a Deus, eu nutro um respeito até mesmo com a sociedade lá, com a cidade. Nossa cidade tem 50 mil habitantes, um pouco menos que isso. É uma cidade relativamente pequena. E eu fui com 2 vereadores, levaram lá o meu nome, eu sou cidadão pederneirense. Eita. Eu fui recebido na Câmara Municipal de Pederneiras, a igreja que eu pastorei estava lá, foram na Câmara, e eu recebi uma placa bonita, assim, está lá no meu escritório, como cidadão pederneirense, né? Isso é uma honra, e eu sou coordenador da Pastoral da Saúde Evangélica da Santa Casa. Então ali a pastoral ela compõe vários irmãos de diversas denominações evangélicas. Temos pessoas da Universal, da Mundial, da Batista, da Presbiteriana, da Congregação Cristã, da Deus e Amor, e eu assim coordeno toda essa equipe. Nós fazemos visitas lá 4 vezes na semana, terça, quinta, sábado e domingo. Cada dia tem uma equipe, eu faço reuniões com eles, preparo eles, faço admissão de quem quer ser voluntário e eu vou lá, né? Eu sou capelão lá, estou em contato com a direção do hospital e a gente vai ganhando respeito, né, no hospital. A importância de orar, a importância de ter esse acompanhamento espiritual, porque a palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos lá para fortalecê-los, né? E o nosso intuito, a capelania, eu sou professor também de capelania,
4 áreas. A capelania, essa aí é a hospitalar. Nós temos a capelania prisional, a capelania empresarial e a assistencial. Então, eu dou um curso de capelania geral. Tem o curso no Hotmart. Quem quiser adquirir aí, comprar. O telefone do pastor Leandro está na capa. Isso, tá. Está Então, na tela. Pode acessar, pode me contactar. Temos o curso de capelania. Essas 4 capelanias estão no Hotmart, tudo lá. Também dou presencial para igrejas próximas lá na região. Enfim, mas as experiências também são nessa direção. Eu já tive oportunidade de por 3 vezes isso acontecer comigo. De eu entrar, porque a gente faz visitas periódicas mesmo, né? Não é uma coisa pontual, né? Uma ovelha pediu e a gente vai. Então a gente faz uma visita e rastreia todo o hospital, passa quarto por quarto, leito por leito, e a gente conversa com os pacientes. Qual o intuito? Qual o objetivo da capelania? É levar consolo e conforto àqueles que sofrem, através da palavra de Deus. Algumas pessoas pensam que é evangelismo. Acaba sendo, mas não é o principal foco. Mas o principal foco é levar amor, a palavra de Deus, e o consolo e o conforto. Então, eu chego lá e me apresento, né? E já aconteceu de eu orar. Teve uma senhora que eu pedi, ela estava vegetando. Estava realmente há 20 dias ali, sem nenhuma contato, nenhuma comunicação. E a filha dela tinha acampado no hospital, praticamente. Levou televisão, levou tudo. E ela disse assim, eu falei, o que você quer? Ela falou, eu gostaria que a minha mãe descansasse. Eu falei, você quer que a sua mãe descanse? Por que você acha que a sua mãe não descansa? Eu acho que ela é muito apegada aqui, com os filhos e preocupada. E já era uma idosa. Aí eu posso conversar com ela? Ela falou, bom, ela não ouve nada, mas pode conversar. Aí eu me aproximei do ouvido dela, me apresentei, falei o plano da salvação, que Jesus a amava, que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário, que Jesus tinha perdão para ela, falei do céu, falei de que, né, apresentei o plano da salvação para ela e disse para ela, olha, minha senhora, a senhora pode descansar, seus filhos estão bem, né? A senhora já educou eles, e essa base, ela é fundamental. Fica em paz. Entrega o teu espírito a Deus. Porque eu via que naquela situação era realmente difícil. E eu orei por ela. Pastor Carlos, quando eu oro e ao final eu falo em nome de Jesus, amém. Quando eu digo amém, ela abre os olhos, dá 2 suspiros e morre. Meu Deus, aquilo... Eu estava com outro visitante, ele é negro de pele, a pele dele, ele ficou branco. Que é isso? Eu disse a mim, ela faleceu naquele momento, sabe? E eu vi como Deus é real, né? Uma experiência sobrenatural. Aquilo marcou. E recentemente agora eu vim acompanhando uma moça que tem 44 anos, tinha 44 anos, ela precisava de um transplante de coração. O coração dela precisava de um transplante. E eu, periodicamente, eu ia lá, e aí, como é que você está hoje? Falava e orava por ela e tal. E fazia também o plano da salvação. E cheguei numa visita lá, comum, que eu sempre vou no hospital. Cheguei lá, o leito dela estava vazio. Aí eu falei, ela estava precisando de uma transferência. Eu fui no posto da enfermagem. Ele disse, a fulana, né? Falei o nome dela. Ela não foi transferida? Ela falou, não, ela faleceu. Então, o capelão, ele lida também com perdas, né? A gente cria vínculos. Se você fica acompanhando ali, automaticamente você se apega. Crianças, né? Crianças com câncer, crianças... Então, o trabalho não é para todos, viu? O trabalho da capelania requer, sim, muita maturidade emocional também, porque a gente lida com perdas, a gente não discute com ninguém, né? Não fala não traz embates teológicos. Uma vez eu levei um pastor que não fez o curso de capelania, embora seja pastor, ele começou a discutir com o paciente, ele com soro, e discutindo com o paciente, e ele com as veias saltadas, mas eu sou católico, eu não vou mudar, não, mas veja, e ele evangelizando para que ele aceitasse Jesus, e aí eu fui lá, eu vi que eu coloquei a mão no ombro do pastor e disse, calma, né? Porque, veja, ele está ali sendo medicado,
vai que a pressão dele altera, Sobe. né? Sobe. Então, quer dizer, a gente não entra em embates teológicos, doutrinários. A gente vai mesmo para fazer uma oração pelos pacientes e trazer uma palavra de consolo e conforto, que Deus está com eles naquele momento. E é isso que o senhor falou. Isso é evangelho, é estar perto, é estar junto. A igreja precisa pisar nesses lugares. Na escola, nas escolas. Nós fizemos um trabalho forte na escola lá também, eu e um pastor lá da cidade, né? Quantos adolescentes que se cortam, se mutilam, depressivos. A gente fez um trabalho. Então a igreja precisa pisar nesses lugares, parar de ficar entre quatro paredes, né? E sair, né? Porque isso é evangelho, né? Então o trabalho da capelania eu tenho assim uma satisfação, uma alegria mesmo em fazer. São muitas experiências que eu tive ao longo desses anos aí como capelão e como coordenador da pastoral. Amém. Pastor, quero agradecer. Irmãos, quarta-feira o pastor Leandro vai estar aqui novamente à tarde com o Fábio Santos no podcast Eu Acredito na Minha Geração. E ele vai estar entrando aqui no canal também para mais uma entrevista. Já foi 1 hora aqui de podcast. E eu quero agradecer, meu amigo. Que Deus abençoe você, Apoliano, suas filhas, seu ministério. E continue, né? Talvez você não saiba, mas você também inspira muita gente. Então, você é uma liderança e que Deus continue te abençoando. Eu gostaria de pedir, pode fazer suas considerações finais, e gostaria de pedir para fazer uma oração por nós e por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Pastor Carlos, publicamente aqui quero aproveitar esse momento das considerações finais aqui e agradecer a sua vida, a sua chamada, o seu ministério, que foi aí uma base, uma referência para mim, não só para mim, mas para tantos jovens ali do Alto Tarumã. E o meu amigão, Johnny, também, a gente manda, sempre se conversa, também está lá no Rio Grande do Sul, lá louvando a Deus lá na igreja, tá uma bênção. Então são muitos jovens que foram tocados, marcados, né? Eu tenho o privilégio de Deus ter nos dado aí asas nos nossos pés, pela misericórdia de Deus e graças ao Senhor ter nos levado a esses lugares. Então eu quero agradecer essa oportunidade e a sua vida, tá bom? Amém. Que Deus continue te abençoando também, tá bom? Amém. Pode orar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Sim, Deus. Em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer, Pai amado, por este momento tão precioso que nós conversamos aqui, Senhor, da obra do Senhor, do que o Senhor tem feito, Pai, com as nossas vidas. Ó Deus, são testemunhos que inspiram muitas pessoas que vale a pena ser fiel, como José foi fiel, Sim, Senhor, Deus. em todo o tempo, Pai. Senhor Deus, muitas lutas, muitos embates, muitas cicatrizes, muitas derrotas pelo caminho, mas em tudo o Senhor é glorificado, Sim, meu Pai. Deus. E nós te exaltamos por fazer a tua obra, porque o Senhor nos escolheu para fazer, ó Deus, esse ide, tanto na igreja, na sociedade, nos hospitais, na escola. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, esse projeto, esse podcast, o pastor Carlos, a sua família. Deus, obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e te pedimos, fica conosco, Pai. Sabemos na convicção de que o Senhor sempre estará conosco, Pai, nos abençoando e nos auxiliando para que a porta da tua palavra seja aberta, Pai. Em nome de Jesus, e almas venham ao conhecimento e ao arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos.